Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente, estudando a Bíblia, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão do Taquara. Você já me conhece, eu sou o Hudson Silva, professor da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, por isso que a gente fala de EBD, mas a gente também pode chamar de Escola Bíblica Dinâmica, porque você pode assistir esse vídeo aqui no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e até no domingo também, se você quiser. Você sabe que nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos. E estamos usando esta revista como referência, porque a nossa grande referência, o nosso grande basilar do nosso estudo é a Bíblia Sagrada. Por isso a gente lê, vou repetir isso, para você guardar. Leia o texto bíblico. Leia o texto bíblico, depois você faz suas anotações, e depois das anotações, você então lê o comentário da lição. Porque o comentário da lição é baseado na Bíblia. Então nada melhor do que você ir na fonte. E a fonte, nossa fonte de inspiração e nossa fonte de devoção, continua sendo a palavra de Deus. E você sabe que nós vamos fazer um passeio pelo livro de Atos, baseado nesta revista, e a autora fez um caminho muito interessante para a gente percorrer. Ela apresentou o livro de Atos, e depois de apresentar o livro de Atos, o que nós vimos na lição passada, ela vai apresentar os sermões, depois dos sermões, os eventos. Depois dos eventos, ela vai colocar as perseguições. Depois das perseguições, você vai perceber que a igreja avança. Avança. Através de quê? Das viagens. Viagens missionárias. Depois das viagens missionárias, resistência. Depois a gente vai ver a resistência dos filhos de Deus. Essa é a subdivisão. E o que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos ver os sermões do capítulo 1 ao capítulo 8 do livro de Atos, de 1 a 8. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver 2 sermões de Pedro e um sermão de Estevão. É o que nós vamos estudar agora nesta lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus nos oriente, nos ajude, nos conduza a esse estudo da melhor forma possível, que Ele possa me ajudar aqui a ser o mais claro possível e a você aí a entender o que Deus tem para falar, apesar do que eu vou dizer aqui. Que o Espírito Santo mesmo possa traduzir tudo isso que a gente vai compartilhar aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra continua a nos orientar. Muito obrigado porque a Tua presença continua a nos guiar. E o que nós te pedimos, e pedimos em nome de Jesus, é que Tu esclareças o que precisa ficar muito claro aos nossos corações. É que Tu mostres para a gente quais são os atos que nós devemos praticar, que são baseados no Teu Espírito e na Tua palavra. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, vamos começar então pelos sermões de Pedro. Muito interessante como Deus usa as pessoas diferentes, com uma forma diferente, com um jeito diferente, para falar aos nossos corações. Você sabe que Pedro é um dos apóstolos, e um grande apóstolo,
um dos grandes apóstolos e um líder daquela igreja primitiva. E você tem aqui do lado, botei grande aqui a cara do meu amigo Estevão. Eu vou diminuir a cara dele porque está muito grande em relação ao apóstolo aqui, né? Estevão, a Bíblia vai dizer que era um homem cheio de fé e de poder, um jovem, e ele foi escolhido para ser um dos diáconos, para servir as mesas. Lá no capítulo 6, você vai ver que ele foi escolhido para servir Estevão. Vai ser escolhido para servir as mesas, mas ele vai quebrar esta fama dos apóstolos, dos diáconos, porque ele deixa as mesas e começa a pregar e a ensinar aquela gente lá. Vamos checar na nossa Bíblia como é que isso acontece. Vamos começar então, vou apagar aqui, para que você me acompanhe e para que você entenda. Vamos ver o que tem de comum entre esses sermões aqui, esses 3 sermões. Eu tentei até fazer um esboço, como se eu fosse decalcar o esboço deles. Mas é muito interessante como é que surgem essas mensagens. Bem, a mensagem de Pedro está lá no capítulo 2, do versículo 14 a 36, mas deixa eu voltar no capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, você vai ver uma coisa muito interessante, que eles estão reunidos e Pedro toma a frente deles. O que Pedro faz? Ele reúne todo mundo e fala, olha, tem um vazio aqui, né? Somos tantos e nós temos um vazio porque Judas não está mais conosco. Judas, você sabe, já tinha se enforcado ali e ficaram então com 11. E Pedro achou que aquele era o momento e sugeriu a eles que escolhessem as pessoas que andaram junto com Jesus durante todo o período em que ele esteve aqui na terra. E eles escolheram 2 personagens, vale a pena você... Epa, não é Lucas, é porque eu deixei marcado aqui, Atos capítulo 1, e você sabe que Matias é escolhido para ficar no lugar de Judas. Vou abrir aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então eles escolheram, eles 11 e também os 120 escolheram ali aqueles 2. E eles fizeram uma coisa que é a última vez que aparece essa forma de escolher a pessoa. Escolheram José e Matias. E aí tiraram sortes, como o que acontecia no Antigo Testamento. Eles tiraram sorte como Urim e Tumim, como um cara ou coroa, e Matias foi o escolhido. Mas é curioso que você vai ver que Matias não aparece mais em nenhum texto do Novo Testamento. O que eu posso concluir disso daqui? É que você vai perceber que Deus permite com que Pedro lidere aquele movimento, mas em nenhum momento você, mesmo com oração, você não vê o selo ou a confirmação do Espírito Santo na escolha do Matias. Claro que ele era uma pessoa, e o José também, né? José chamado Justo, era uma pessoa idônea e foi escolhida com muito critério entre os apóstolos. Mas você sabe quem é o 12º apóstolo, não é? É o homem que mais escreveu textos no Novo Testamento. Se você for pensar bem, essa antecipação, essa precipitação do apóstolo Pedro quase deixa de lado o apóstolo Paulo, mas o Espírito Santo é tão maravilhoso e Deus é tão genial que ele permite com que a gente faça, às vezes, algumas coisas erradas e ele transforma o erro em coisa certa.
E eu gosto muito de perceber isso que ocorre em torno das Escrituras. Bem, como é que acontece o primeiro dos sermões? O primeiro do sermão acontece numa festa. A festa chamada Festa de Pentecostes. Olha, que festa é essa? Pentecostes, te lembra o quê? Pentacampeão, 5, né? Pentacampeão. Então você vai pensar 5. E eu vou falar para você 50 dias depois da Páscoa. Era a festa que os judeus faziam. A festa do Pentecostes é a festa do, não pentacampeão, mas dos 50 dias depois da Páscoa. Eles comemoravam a festa. Que festa é essa? A festa também é chamada de festa das semanas. Você já ouviu falar nisso na Bíblia? Pois é, a festa de Pentecostes. Você já ouviu falar, por exemplo, da festa da colheita? Pois é, o que é a festa da colheita? É a festa de Pentecostes. Você já ouviu falar da festa das semanas? Que legal, né? Também é a festa de Pentecostes. Você já ouviu falar de festa das primícias? É a mesma festa, gente. É a festa de Pentecostes. Eu vou escrever aqui, porque eu sei que tem gente que gosta disso, né? A festa da colheita. É também a festa das primícias, ou as primeiras colheitas. É a festa das semanas. Eu vou explicar. E é a festa do Pentecostes. Por que a gente fala que é a festa da colheita? Porque era a hora de recolher os primeiros grãos da terra. Por isso que eles falam que era a festa da colheita ou festa das primícias. Por que fala festa das semanas? Porque era 7 semanas depois da Páscoa. Depois, eles plantavam e 7 semanas depois vinham colher e era a festa. Era a festa que se reuniam todos os judeus, de tudo que é canto, para agradecer a Deus. Essa festa aqui é como se fosse aquela festa, tem uma festa nos Estados Unidos, né, que eles chamam Dia de Ação de Graças, que o pessoal faz, agradece a Deus por tudo que eles conseguiram durante o ano. Pois é, a festa de Pentecostes era uma festa muito famosa. E é muito legal você olhar o texto bíblico e perceber algumas coisas. Capítulo 2, versículo 2. Eles estavam reunidos, eles esperavam que Jesus cumprisse a palavra dele, do envio do Espírito Santo, mas eles não poderiam ter ideia que isso ocorreria no meio de uma festa. Mas olha que coisa interessante, Jesus aguardou que a festa da colheita, a festa das semanas, a festa de louvor a Deus por tudo de bom que ele tinha enviado, a festa dos frutos em si, vai ocorrer não por acaso na festa de Pentecostes, 50 dias depois, que você acha que é por acaso que Jesus foi morto e pendurado naquele madeiro na Páscoa, quando o cordeiro deveria ser sacrificado? Ó, guarda isso aí, viu? Isso é muito interessante. Você sabe que o cordeiro deveria, na Páscoa lá, da época de Moisés, ainda no Êxodo, o cordeiro tinha que ser sacrificado e o sangue do cordeiro tinha que marcar uns umbrais da porta de todos que seguiam a Moisés, porque o sangue pode ser vermelho aqui, né? O sangue desse cordeiro é que ia falar para o anjo da morte: não, entra aí, porque esse pessoal está marcado com o sangue da morte. Você acha que foi por acaso que Cristo foi sacrificado exatamente no dia em que eles tinham que matar o cordeiro? É claro que não. A conexão aqui é muito, muito linda, que Jesus foi marcado e foi sacrificado no dia do cordeiro, e eu me lembro só de João Batista dizendo: ele é o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ao ver Jesus. E você acha também, você tolinho, você acha que é por acaso que o Espírito Santo vai
vai aparecer e vai chegar aqui, vai se manifestar aqui na festa da colheita, na festa das primícias, na festa da fartura. O Espírito Santo agora vai ser derramado sobre toda a carne, numa festa, na festa de Pentecostes. Então, como é que a gente vai esquecer da conexão de uma coisa com a outra? É impossível, gente. É impossível você pensar que aquela festa de gratidão a Deus por tantos frutos era justamente a festa de Pentecostes, a festa em que Jesus vai se manifestar. Então, o primeiro sermão de Pedro acontece aqui, e você sabe que todos estavam reunidos. O texto bíblico vai dizer assim, nada melhor do que ler o texto para chegar à conclusão do que Deus quer nos dizer. Capítulo 2 de Atos diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, eu gosto disso, quando a Bíblia fala de repente, eu gosto mais disso. Você lembra agora, há pouco tempo no Natal, a gente lendo os textos de Natal, os pastores estavam todos reunidos, de repente aparece um anjo no céu dizendo para eles. Aqui eles estavam reunidos por causa da festa e de repente aparece do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa da qual estavam reunidos. Viram línguas que pareciam de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. Agora eu gosto disso. Versículo 5 vai dizer: havia em Jerusalém tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfídia, Egito e das partes da Líbia próximas da Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, eles perguntam: o que é isso que está acontecendo? Alguns vão chegar e vão falar: esses caras estão bêbados, né? Esses caras estão bêbados, estão doidão mesmo, estão falando um monte de coisa que a gente não está entendendo nada. Você não entendia o que falava na língua lá dos árabes, na língua egípcia, na língua grega, mas eles falavam e cada um entendia na sua própria língua materna. Então o Espírito Santo é quem os capacitava, tanto para falar, quanto interpretava aqueles que estavam ouvindo. Que coisa maravilhosa que aconteceu ali. Aí começa o sermão de Pedro. Quando eles começam a brincar, a zombar, ou a iludidos, pensarem que eles estavam bêbados. E Pedro começa seu sermão dizendo assim: amigos, espera aí, menos, vocês estão exagerando. São 9 horas da manhã. Como é que vai estar todo mundo bêbado? Não teve balada ontem, não teve festa, todo mundo chegou aqui para a festa de Pentecostes e não rola isso na festa. Então ele foi logo cortando pela raiz o que as pessoas estavam imaginando que podia estar acontecendo. Ele falou: isso aí não tem nada a ver você dizer que eles estavam bêbados. Ele vai dizer: são 9 horas da manhã. E aí Pedro começa a dizer, a primeira coisa que Pedro fala é que vocês estão testemunhando hoje, vocês estão vendo hoje o que está profetizado em Joel. Rapaz, a maioria ali, você viu, era a festa dos judeus, e a maioria ali sabia muito bem quem era o profeta Joel. Joel disse que
o Espírito ia vir sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E aí as pessoas ficaram apavoradas. Vamos ouvir o que esse cara tem para dizer, já que ele é o líder da igreja, vamos ver o que ele tem para dizer. Ele fala, isso está se cumprindo, hoje a gente está fazendo história. É muito legal, né? Quando você está num lugar e você fala assim, isso aqui vai ficar para sempre. Isso aqui vai marcar a nossa vida. Foi o que eu vivi, por exemplo, quando nasceu meu neto. Nós estávamos todos reunidos lá na maternidade, e eu lá na hora falei, tira uma foto aí, que essa foto vai ficar para a posteridade. E aí um dia, talvez, não sei se ainda vai existir esse negócio de fotografia, mas se quiser um registro daquele momento, ela está registrada lá, naquela foto, em que estamos eu, o Natan, a Edneia e a Marília, minha esposa, do lado do Mateus, da Marília e do Noah. Olha que registro interessante. Então, a gente sabia que aquele momento era um momento, e são só 4 meses que isso aconteceu, mas a gente percebe, você também percebe, quando você está fazendo alguma coisa, você fala, isso aqui é marcante. É o que Pedro está falando, olha, fiquem ligados, porque isso aqui faz a história. E aí, isso no versículo 16, ele fala, hoje está se cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel. Depois ele vai dizer, no versículo 22, que o foco de tudo o que está acontecendo ali é Jesus. E eu vou ler para você, o versículo 22. Diz assim, na minha Bíblia, NVI, versículo 22. Vamos lá, passar uma folha aqui, Atos 2, 22. E Pedro vai dizer o seguinte, israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio deles, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, aleluia, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Veja o que Pedro está dizendo, que, sabe Jesus que foi crucificado? Ele foi crucificado, mas ele não ficou lá. Ele mandou que nós nos reuníssemos. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Essa é a mensagem de Pedro. Jesus está vivo. E Pedro continua e vai fazer agora a relação do versículo 24 em diante. Ele vai fazer agora a relação com Davi e vai dizer, esse Jesus é filho, é descendente do rei Davi. E o que os judeus esperavam, senão a presença marcante de um descendente de Davi para ser o Messias, o Cristo, o escolhido de Deus. O que Pedro faz? Pedro aponta tudo o que está acontecendo ali para Jesus. E no versículo 32, você vai ver, eu vou ler para você agora, ele vai dizer, nós somos testemunhas de que este Cristo vive. Versículo 32 do capítulo 2, diz assim, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Olha que coisa legal. Então ele coloca a Trindade como atuante, como esse ato que está acontecendo. Não são os atos dos apóstolos, mas são os atos da Trindade, colocando o Espírito Santo sobre todas as pessoas. Esta é a grande mensagem, este é o grande sermão de Pedro. Pedro agora vai relatar todos os atos do que acontece,
conectando as escrituras. Ele cita Joel, ele cita Davi, e ele vai fazendo esta conexão. E qual é o resultado depois da fala de Pedro? As pessoas se reúnem, reconhecem que elas mesmas ouviram e viram Jesus morrer e ser ressuscitado. Elas vão perguntar, o que faremos? E agora, o que a gente faz? Então é muito interessante, porque a mensagem de Pedro vai levá-los à reflexão e vai levá-los, todos os seus ouvintes, vai levá-los à primeira reflexão. E depois da reflexão, eles vão fazer a pergunta, o que faremos? É isto que todo pregador quer ouvir do seu público. O que a gente faz agora, então? E aí chega o apelo de Pedro. O que Pedro vai falar? Arrependam-se, recebam a Jesus e junto com Jesus recebam o Espírito Santo. Está lá no versículo 39. Recebam a Jesus e recebam também o Espírito Santo. Deixa eu ler para você aqui e acompanha aí na sua Bíblia para ver se faz sentido. Eles vão perguntar, então, o que faremos? Está no versículo 37. Pedro respondeu, arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe e para todos quantos o Senhor Deus os chamar. Olha que coisa interessante. E naquele dia, quase 3.000 pessoas, 3.000 pessoas, eram 120, haja matemática divina, hein? Gente, eram 12. Depois, perderam um, menos um, ficaram 11. E sem o poder do Espírito Santo, só com o que Jesus fez, eles ficaram com 120. Porque Jesus atuou entre esses 11 e reproduziu então 120. Agora Pedro, o apóstolo Pedro, aquele mesmo Pedro que havia negado a Jesus, vai fazer esse discurso e eles vão para 3.000 pessoas, gente. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles já tinham ouvido eles falarem das maravilhas de Deus na descida do Espírito Santo no Pentecostes. Cada um ouvia das maravilhas de Deus em sua própria língua. E agora Pedro vai traduzir tudo o que está acontecendo à luz das Escrituras para mostrar àquela gente que Jesus é o grande Messias, o grande prometido do Senhor. Você entendeu? Esse aqui é o primeiro sermão. Este é o primeiro sermão do apóstolo Pedro. Mas tem um segundo sermão do apóstolo Pedro. Guarde isso aí. E vamos ao segundo sermão do apóstolo Pedro. E eu quero que você memorize que esse segundo sermão não ocorre numa festa. O segundo sermão de Pedro vai ocorrer no pátio do templo. Vai ocorrer no pátio do templo. Você sabe que ficava lá, Pedro e João foram ao templo. Está lá no capítulo 3. Eles foram ao templo como eles costumavam ir. E lá tinha um cara pedindo esmolas na porta do templo. E Pedro e João, já revestidos do Espírito Santo, vai pedir aquele aleijado. O aleijado vai pedir uma esmola. E Pedro e João vão falar para aquele aleijado, olha para nós. Olha para nós. É o que Pedro e João falam para aquele aleijado que ficava comumente, todo mundo conhecia ele,
É só você ler o texto, você vai ver que todo mundo conhecia o aleijado na porta do templo lá. Todo mundo conhecia o mendigo. Sabe aquele mendigo que você vê sempre no sinal? Todo dia o cara está lá no sinal, com a mesma plaquinha no sinal, pedindo sua ajuda. E aí Pedro e João vão dizer, olha para nós. Olha para nós. Eles eram outras pessoas, gente. E eles vão dizer, olha para nós, e vão dizer, não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Pedro estende a mão, pega aquele aleijado que todo mundo conhecia, levanta, e o cara num salto vai pular. E a galera que conhecia, que estava ali na porta do templo, chamada Formosa, fala, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O mendigo, o aleijado, que pedia esmola, agora, que não tinha perna, que estava com um problema de andar, agora está saltando e está andando, está lá colado, lá com Pedro e João. E eles vão se reunir, e na hora que eles se reúnem, Pedro aproveita e é o segundo sermão. Entendeu o contexto? O segundo sermão é o contexto apresentado ali para o apóstolo Pedro, e quando Pedro começa a ensinar, eles estavam no templo. O que vocês acham que aconteceu? Basta você ter dois neurônios, você vai se lembrar disso, da história. Né? Imagina que eles estão no templo, eles não são ninguém ali no templo. Eles são seguidores de Jesus e iam só adorar. Quem eram os grandes poderosos do templo? Os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, os doutores da lei. Falam que tumulto é esse aí na porta do templo. O que está acontecendo? O que está rolando? E eles começaram a perceber que Pedro estava mostrando a todos ali que era Jesus. Na verdade, não era Pedro, não era João, e nem era manifestação propriamente dita deles, mas do próprio Jesus. Olha que coisa interessante, que capítulo 3, versículo 12, eu vou ler para você ver que eu não estou contando história, está escrito aí na sua Bíblia. Abre lá 3, versículo 12. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós? Agora Pedro fala, sabe, por que vocês estão olhando para nós? Se ele pediu ao aleijado para olhar para eles, por que agora ele não se importava deles estarem olhando para eles mesmo? Ele fala, não, o problema não é meu, o problema agora é de vocês. Porque ele fala, por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder e autoridade? Foi o Deus de Abraão que fez isso na pessoa de Jesus. Foi só por intermédio de Jesus que isso tudo aconteceu. E você sabe o que aconteceu, né? Os donos do templo, os pregoeiros do templo, vão questionar. De novo, vão questionar. E dessa vez vão prender Pedro e João. Pedro e João vão ser presos. Eles juntos, agora, reunidos, vão falar. O que nós vamos fazer com Pedro e com João? Esses caras não param de falar de Jesus, a gente matou o cara e não sossegou. Você lembra que ele falava assim, vamos matar que acaba essa confusão. Rapaz, eles não sabem o que eles estavam fazendo. Eles estavam cumprindo o propósito de Deus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a morte não pôde reter Jesus. Olha que coisa legal. Agora eles não tinham problema só com Jesus, vão ter problema com todos os discípulos de Jesus, e não são 120, não são 11, são 3.000 e depois 5.000, e até hoje eles têm problema com isso, e querem negar isso. E aí eles chamam Pedro e João e vão falar assim, olha, não vamos fazer nada com vocês, até porque a multidão estava todo do lado de Pedro e de João, não vamos fazer nada com vocês, o que a gente quer pedir é só que vocês parem de falar desse Jesus. E o que Pedro e João diz? Como é que a gente vai deixar de falar do que temos visto e ouvido? Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eles citando
o Antigo Testamento novamente. Olha que mensagem extraordinária, porque eles vão dizer diante dos poderosos do Sinédrio, diante dos poderosos ali, eles voltam à história do povo de Deus. Ele vai dizer: vocês são herdeiros do profeta, mas vocês não deram bola para ele. Nós temos que prestar contas para esse Deus de bondade e de misericórdia. Esse é o segundo sermão. Mas tem um terceiro que eu quero apresentar para você, é o sermão de Estevão. O sermão de Estevão, onde que vai rolar o sermão de Estevão? O sermão de Estevão vai rolar de novo, não no templo mais, mas agora diante dos poderosos. Os poderosos reúnem e querem prender Estevão, porque ele está fazendo coisas extraordinárias ali à volta deles. E o que acontece com Estevão? Está lá no capítulo 7, de 1 a 7. Todo o capítulo 7, de 1 a 49, você vai perceber que Estevão dá uma aula e um resumo do Antigo Testamento. Se você tiver alguma dificuldade para entender o Antigo Testamento, leia a história que Estevão conta para os poderosos, muito bem conheciam aquilo. É interessante porque Estevão, como disse para você, é um dos diáconos. E qual era a função dos diáconos? Servir a mesa. Por que Estevão foi escolhido? Porque Estevão não era um judeu ferrenho, era um judeu, um prosélito. O que é um prosélito? É uma pessoa que não era judia e aceitava ou se convertia ao judaísmo. Então, ele não vai dizer, ele não é um judeu raiz. Não, mas esse que não era um judeu raiz, mas servia as mulheres gregas e as mulheres que não eram judias, e era do grupo dessas pessoas, dá uma aula de Antigo Testamento para os doutores da lei. E ele vai dizer, vocês mataram o Cristo. Ele vai dizer, Deus não habita em templos feitos com mãos humanas. Deus habita em nós. Deus habita conosco. Deus está entre nós. Olha que coisa maravilhosa, que coisa interessante, que coisa fundamental é a gente entender o que Pedro entendeu, o que agora Estevão vai entender e vai falar para todos eles ali. Estevão, um homem cheio de fé e de poder, fazia sinais e maravilhas, mas eles vão subornar os poderosos, vão subornar as pessoas para testemunharem contra Estevão. Estevão vai ensinar-lhes, vai lhes ensinar, vai uma afronta, né? Vai ensinar, não o padre a rezar a missa, mas o judeu a entender o que era o verdadeiro judaísmo. Tem algumas coisas que eu quero pontuar para você, que eu aprendo desses sermões, desses 3 poderosos sermões no começo da história da igreja. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o sermão para ser um sermão da igreja de Deus, para ser um sermão dirigido para a igreja de Deus e apontando para as verdades de Deus, todos os sermões deveriam apontar para Cristo. Aí você fala, mas como é que é isso? Pois isso cristocêntrico, como é que é isso? E quando eu faço relação com o Antigo Testamento? Ok, pode fazer a relação que você quiser com Salmos, com Gênesis, com qualquer livro do Antigo Testamento, sempre, isso dizia o professor de homilética do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, sempre Cristo tem que aparecer. Sempre Cristo tem que aparecer na sua vida e Cristo tem que aparecer no seu sermão. Eu vejo isso com muita clareza nos 3 sermões.
Pedro aponta para Jesus, explica quem é Jesus. 2 vezes nos seus 2 sermões, depois você checa isso. E quem mais fala de Jesus é o próprio Estevão, que vai dizer para eles valores muito importantes do Antigo Testamento, que mostra que a primeira coisa que eu aprendo com isso. A segunda coisa que eu aprendo com isso, sobre um sermão para a Igreja de Deus, um sermão baseado no Espírito Santo, dos atos do Espírito Santo, é conhecimento pleno das Escrituras. Não há sermão sem Bíblia. Não há pregação sem palavra. A pregação precisa ter a palavra de Deus. E Pedro faz isso, fazendo a relação com Joel, fazendo a relação com Davi, depois ele faz a relação com Abraão, para aqueles líderes, e aqui Estevão vai fazer a relação desde Abraão até os seus dias, mostrando que Deus sempre esteve no controle da situação e eles sabiam muito bem o valor e o que e para que servem as Escrituras. Uma mensagem, um sermão precisa ter o conteúdo das Escrituras. Em terceiro e último lugar, que um sermão precisa ter e que a gente precisa experimentar é vida. Por que eu coloquei vida? Porque um sermão, ele só deve ser pregado, uma aula só deve ser ministrada, um testemunho só deve ser dado quando existe vida. E foi isso que Pedro falou: olha para nós, olha para mim, mas olha para mim e enxerga Cristo. Foi a mesma coisa que Estevão falou: vocês podem fazer qualquer coisa com o meu corpo, mas vocês não podem tirar de mim este prazer que eu tenho de falar de Deus. Então, uma mensagem, um sermão precisa ter, a mensagem bíblica precisa ser bíblica, ela precisa ser cristocêntrica e ela precisa ser realidade na boca de quem está falando. Então, a minha oração hoje para você aqui, aluno da Escola Bíblica Dominical, é que você transborde esse Jesus que habita dentro de você, porque o poder do Espírito já está aí. Mas o poder do Espírito pode ser intimidado por causa da nossa falta de vida. Mas na hora que a gente tiver a vida abundante e vida plena em Jesus, a gente vai querer conhecer as Escrituras. E conhecendo as Escrituras, é impossível que a gente não conheça o Cristo de trás para frente, entendendo. Eu preciso ter vida, eu preciso conhecer as Escrituras e eu preciso denunciar a presença de Cristo em minha vida. A minha oração é que Deus te abençoe muito, que nesta semana que nós estamos começando hoje, você conheça Jesus, conheça de experimentar, conheça de mergulhar nos seus conhecimentos, conheça de abrir as Escrituras e descobrir o Cristo que faz mudança na minha vida e na sua vida. São os 3 sermões que a gente tem no capítulo 1 ao capítulo 8, e você vai perceber o que acontece ali depois que Estevão acaba de pregar. Mas isso só na próxima lição, isso só no domingo que vem. Tchau, boa semana, Deus te abençoe e que a semana seja realmente cheia da presença do Senhor.